Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe o professor Fred para conversar com a gente aí sobre alguns assuntos aí de literatura, leitura. Ele é professor de literatura, interpretação de texto e redação do cursinho da Poli. E aí eu queria fazer algumas perguntas. Claro, prazer enorme falar com você e com o pessoal. Fred, você acha que existe um caminho para que a população leitora cresça? Olha, eu acho que tem um caminho sim. O caminho é assumir que a leitura é prazer. Em geral, as pessoas pensam na leitura como uma obrigação. Tem que ler a lista do vestibular, tem que ler na escola. E algumas pessoas até dizem assim, é preciso você ler para crescer na vida, o que é uma grande mentira. Tem muita gente que é rico, empresário e tal, que nunca lê um livro. Então, a questão é que leitura é um prazer e é um prazer que educa, é um prazer que faz com que você fique melhor, que você cresça individualmente e interiormente, né? E principalmente é um grande prazer. Você não precisa de televisão, você não precisa de cinema, você não precisa de internet. Você basta abrir um livro e você entrar naquela história, viajar naquela história, curtir. Ou seja, eu acho que uma das coisas que mais atrapalha todas as tentativas de implantar projetos de leitura no Brasil é que as pessoas não percebem ou não partem desse princípio, que ler é um prazer e é preciso ter muito prazer em ler. Como você acha que o professor pode incentivar os seus alunos a adquirir esse hábito da leitura? Então, primeiro é que o professor tem que gostar de ler também, né? Não adianta o professor não ler e querer fazer com que o aluno leia, ou que o pai não lê e querer fazer com que o filho leia. É fundamental o exemplo, né? Então é importante que o professor goste, curta, sinta prazer em ler para passar isso para o aluno. E também tem uma coisa do professor mostrar como que o texto é construído, mostrar. Não adianta você chegar e falar assim, Camões é um gênio, Machado de Assis é um gênio. É preciso mostrar por quê, né? Então é preciso mostrar os mecanismos de funcionamento nos sonetos de Camões, é preciso mostrar os mecanismos de funcionamento nos romances do Machado de Assis. E aí que está o grande desafio, você falar, é um gênio, eu gosto, e mostrar por quê. Esse é o desafio do professor, mostrar por que Camões é um gênio, mostrar por que Machado de Assis é um gênio. Senão o aluno vai achar sempre que é uma mera imposição dele, ou um gosto, uma idiosincrasia, um gosto pessoal dele, né? E o professor tem que mostrar que realmente esses escritores, e todos os escritores, são importantes por uma justa razão. Bom, agora uma pergunta de curiosidade minha mesmo. Quais obras você acha essencial para aquelas pessoas que querem entrar nesse mundo da leitura de vez? É muito difícil, né? Porque eu acho que cada um encontra o seu livro, o livro que te leva. Então é muito difícil dizer, eu posso começar na literatura antiga, de Homero, né? Mas as pessoas acabam indo buscar essas coisas quando começam a gostar da literatura. E o gostar é uma coisa muito individual. Você pode entrar na literatura por um romance como O Apanhador no Campo de Centeio, que é maravilhoso, e os jovens gostam muito. Você pode entrar na literatura pelos poemas de Drummond. Tem várias maneiras de entrar no universo da literatura. O importante é você achar o seu livro. Isso é uma coisa muito importante, que os pais e os professores podem ajudar. Que cada pessoa, de certa maneira, começa a partir de um livro ou de um poema, alguma coisa assim. Eu posso dar um exemplo meu, pessoal, que eu, na adolescência, eu gostava mais do futebol. E torço pro Palmeiras, cada um tem um defeito, né? Então, o que acontece é o seguinte, eu ia para a Antártica, assistia o Palmeiras jogar, sempre morei muito próximo, continuo morando próximo, hoje em dia ao Allianz, né? E o meu ídolo maior na adolescência é o que eu acho que é o maior jogador da história do Palmeiras, que é o Ademir da Guia. E quando eu tinha 13, 14 anos, meu pai me deu um poema que o João Cabral escreveu sobre o Ademir. E aquilo me trouxe para a literatura. Eu sei que o que me trouxe para a literatura foi aquele poema de João Cabral sobre o Ademir da Guia, que era um poema que eu ficava pensando, puxa, como é que o cara conseguiu traduzir com as palavras o movimento do Ademir, o jeito dele jogar. Então isso, de certa forma, me trouxe para a poesia especificamente. Por que você acha, assim, na sua opinião, que os brasileiros nem cogitam a possibilidade de ler um livro ou está tão fora da realidade? Eu acho que, primeiro,
porque acaba a leitura, tradicionalmente no Brasil, foi uma coisa proibida durante os primeiros séculos da nossa colonização. Os portugueses proibiam a edição de livros no Brasil. As pessoas tinham, até 1810, nunca tinha sido publicado um livro no Brasil. Então a edição de livro no Brasil, faz pouco mais de 200 anos, não são 500 anos. A gente passou mais tempo da nossa colonização até hoje, 300 anos, sem que um livro fosse publicado no Brasil. O primeiro livro foi publicado em 1810. Então você tem aí uma história em que a literatura é sufocada, as ideias são sufocadas. Então dá para entender essa dificuldade da leitura a partir daí. Além disso, as pessoas acham que ler é uma coisa de elite, e acabam muitas vezes achando que o livro é muito caro, e é muito caro no Brasil. Então, todos esses fatores impedem realmente o acesso às pessoas. As pessoas têm pouco acesso à educação, à cultura e, portanto, à leitura. É justificado. Qual a importância, afinal, da literatura para o ser humano? Eu acho que a literatura traduz muitas das coisas que a gente sente, que a gente vê no cotidiano, e ela joga isso na nossa cara. Então é uma forma muito importante de fazer com que a gente se perceba na literatura. Lendo um livro, você pode ou se identificar ou, pelo contrário, você pode não se identificar em nada e ter um olhar mais crítico para aquilo que você está lendo. Então você acaba se posicionando. A leitura tem um tempo que é o seu tempo, permite que você tenha esse tempo e permite que você se veja no espelho da literatura. Acho que isso é muito importante para a leitura e é muito importante para o ser humano ter uma arte que o traduza. A literatura traduz o ser humano. Então a gente vê a nossa própria tradução, a gente vê o nosso próprio espelho, faz com que a gente possa ser um ser humano melhor. E nos fazer refletir também. Claro, refletir já é ser um ser humano melhor. Eu acho que voltando naquela pergunta sobre dicas de livros, eu queria que você indicasse um que talvez faça alguém se interessar, talvez um jovem. Eu já falei do Apanhador no Campo Centeio, do J.D. Salinger, que eu acho um livro sensacional, que é bem interessante. Eu acho que a poesia concreta é um bom caminho para a gente começar a gostar da literatura hoje em dia, e eu indicaria o livro Viva a Vaia, do Augusto de Campos, que acho que é o maior poeta brasileiro vivo, que está ainda vivo, está produzindo, apesar de ter 88 anos já, está fazendo, tem uma obra importante e continua produzindo. Então eu indicaria as obras do Augusto de Campos, que me parece que aproxima muito o leitor, que tem muita relação com o leitor de hoje. Indicaria o Apanhador no Campo Centeio, e também toda a literatura do século XIX é muito bacana, ser lida. Madame Bovary, os romances de Dostoiévski, os romances do nosso Machado de Assis. Acho que são obras que podem aproximar as pessoas da literatura. Legal. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória de vida, como foi a sua carreira. É complicado, eu vou ficar aqui umas 3 horas, mas quando eu saí do colegial, na época chamava colegial, eu fiz física, fiquei 3 anos fazendo física, mas aí comecei a escrever poesia, publicava em várias revistas e resolvi ser poeta e fui fazer letras. Formei em letras, comecei a trabalhar quando eu estava no primeiro ano de letras, já dando aula. Dei aula até hoje em 2 escolas e agora em 2 cursinhos, só isso na minha vida. E durante um tempo eu fui diretor da Casa das Rosas. Eu fundei o Espaço Haroldo de Campos Poesia e Literatura e a gente transformou aquele casarão abandonado na Avenida Paulista num centro de poesia que é o mais importante do Brasil. Além disso, eu publiquei 9 livros de poesia. Desses 9, 2, o Nada Feito Nada de 93 e o Brasil Brasileiro de 2004 ganharam o Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio brasileiro da literatura. É isso aí. É isso, bem básico. Muito bom, muito obrigada, Fred, por ter se disposto a gravar com a gente. Imagina, um prazer. Tenho certeza que eles amaram te conhecer. E vamos lá, vamos em frente, que aqui o cursinho da Poli tem sido um cursinho muito bacana, que tem
formado muita gente e principalmente tem uma capacidade de transformar as pessoas e levar as pessoas para um lugar mais positivo. Né? Com certeza. Então eu admiro muito o cursinho da Poli e espero que continue fazendo esse trabalho e depende de vocês. Com certeza. Então agradeço todo mundo, muito obrigada por ter assistido a gente. E é isso aí, vamos incentivar a leitura. Tchau, tchau.